considerar nessa manhã a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4. Só recordar que o apóstolo Paulo, ele tem uma forma organizada nas epístolas que ele escreve. Primeiro ele trata da doutrina, dos fundamentos, e depois então Paulo apresenta o lado prático da vida cristã. E o lado prático da vida cristã, nós pensamos que é aquilo que vai de fato, como diz Paulo, ele é o ornamento da doutrina. Ele fala isso a Tito. A maneira como nós vamos viver vai de fato levar essa combinação do nosso testemunho com aquilo que nós professamos, porque as pessoas, os não salvos, não nos conhecem, não conhecem a doutrina que nós de fato praticamos, mas pelo testemunho nosso testemunho, nossa vida. Então Paulo trata desse assunto no capítulo 4. A doutrina que eu mencionei, ela vai até o capítulo 4, verso 16. Paulo tratou da doutrina. A partir do 17 em diante, Paulo agora vai falar de coisas práticas da vida cristã. E a necessidade dessas coisas existirem, serem praticadas verdadeiramente por nós os salvos. Então nós vamos pensar, vamos ler a partir do versículo 20, já lemos o 17 até 24, agora eu vou começar a partir do versículo 20 e até o 24. Porque Paulo, antes de entrar nos pormenores, a gente vai dizer pormenores, e ele vai dar uma explanação para nós os salvos, que é bom atentar para isso em todas as epístolas. Vamos pensar nisso. Verso 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, quando nós pensamos na vida cristã, na vida prática do salvo, ela não é regida por estatutos humanos, como nós já ouvimos aqui no Brasil. Os brasileiros sabem muito bem o que é isso. As tradições que muitas das vezes foram impostas, geralmente nas religiões, em segmentos religiosos, eles falam que tem um estatuto. Um estatuto que ali existe, que reza naquele estatuto, uma forma de viver, uma forma que as pessoas têm que se comportar. E ali eles colocam algumas regras, uma lista de regras. E o pode, não pode, e assim por diante. Então, o salvo, o redimido, uma pessoa salva, ela não é, irmãos, ele não o coração dele não está sendo regido por normas humanas. Nós vamos acompanhar textos bíblicos. Aconteceu algo conosco. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 6, a gente vai olhar esses textos. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Aconteceu uma vez para sempre. Não é algo que acontece gradativo. O nosso velho homem, ele vai falar isso a partir do versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidades, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceste, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, queria destacar algo aqui, irmãos, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, agora quero destacar algo aqui, obedecer de coração a forma de doutrina a que vos foi entregue. Então, pensando na nossa justificação, nós fomos justificados mediante a nossa plena aceitação daquela obra da cruz. Justificado, uma vez para sempre. O nosso velho homem foi crucificado. A nossa posição em Cristo, ela foi feita uma vez para sempre. Pensando no sentido dessa posição que nós refutamos em Cristo, salvos uma vez para sempre. Agora, a nossa santificação prática, Paulo está pensando exatamente nisto. Aquilo que Cristo fez por nós, nos colocou diante de Deus, fomos santificados, fomos justificados e santificados. Justificação e santificação estão unidas uma à outra. É impossível que o pecador compareça perante Deus sem que esse seja santificado, irmãos. Porém, Deus espera agora uma santificação prática. Deus não comprou, irmãos, Ele não comprou móveis, Ele não comprou coisas, Ele comprou pessoas. Pessoas que pensam, pessoas que podem escolher obedecer e não obedecer, viver ou não viver a vida cristã. Então Paulo começa o seu argumento aqui, quando ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Como nós pensamos, o que Paulo quer dizer? Vocês não aprenderam assim a Cristo. Quando nós olhamos os evangelhos, o Senhor Jesus, falando no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças, e ele vai falando dessas bem-aventuranças. Vamos olhar lá, irmãos, que a gente vai entender alguma coisa. O Senhor Jesus Cristo estava dando àqueles discípulos que estavam ao seu lado ensinos, e creio que aquele sermão da montanha tem muito algo a nos ensinar. O Senhor começa falando dessas bem-aventuranças a partir do verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez você já ouviu alguém dizer que os crentes são verdadeiros pobres de espírito. As pessoas falam assim, porque eles pensam que nós somos pessoas infelizes. Acham que somos infelizes,
Porque vivemos uma vida de devoção, de dedicação, de entrega. Domingo de manhã, reunião. Domingo à tarde, reunião. Domingo à noite, reunião. O que esse povo faz? Esse povo é um povo alegre. Esse povo, eles são cercados de uma viva esperança, que não se pode murchar. Esse povo anda por fé, não por vista. Então, eles dizem que nós somos pobres em espírito. Depois o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Senhor está falando que haverá choro. Choro, os momentos em que a nossa vida vai ser cercada, banhada por lágrimas. Lágrimas pelas injustiças. Lágrimas por situações que sobrepujam a nossa força, vão além daquilo que nós podemos fazer. Imagine que os nossos irmãos venezuelanos, olhando para trás, que deixaram lá, e vendo o sofrimento daquele país, saber que os seus concidadãos, os seus parentes, irmãos em Cristo, estão ali. Estão ali. Diante daquele governo opressor, da situação em que passam. Irmãos, bem-aventurados os que choram. Os irmãos não estão chorando porque querem ver dias melhores, simplesmente no aspecto financeiro, mas com certeza há muito sofrimento. Sofrimentos. Depois ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, nós não temos as mesmas expectativas que esse mundo tem, de uma justiça humana, de uma justiça feita simplesmente para melhorar a questão social do país. Lógico, nós gostaríamos que fosse, mas o mundo é governado por pessoas injustas, que não temem a Deus. Então temos aqui, depois que o Senhor Jesus então fala de uma série de coisas e bem-aventuranças, ele chega no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo dizer todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o Senhor Jesus, depois de falar das bem-aventuranças que acompanhariam aqueles que iriam agora se apresentaram como discípulos salvos, como pessoas que creram nele, confiaram nele, o Senhor agora vai voltar para eles, para cada um daqueles, e vai dizer: vocês são o sal da terra. O Senhor vai valer-se de coisas aqui, irmãos, do cotidiano. Ele vai falar de coisas que os discípulos conheciam, pescadores, usavam muito sal para temperar os peixes, porque não tinha freezer, não tinha geladeira. O sal era imprescindível para conservar os alimentos. Vocês são o sal da terra. Vocês vão temperar a terra. Irmãos, a igreja tem sido esse tempero, esse equilíbrio no mundo. O mundo está em um estado de putrefação, de uma podridão, de uma tal maneira que não tem mais aonde apodrecer. As pessoas perderam, irmãos, de vista tudo que é aspecto moral de vida. Não tem mais aonde o ser humano ser tão baixo, tão podre, tão vil, tão Sodoma. A gente fica horrorizado de ver, as pessoas não têm mais pudor. Não tem pudor. Um mundo totalmente entregue à depravação do ser humano. De repente o Senhor fala: vocês são o sal da terra. O sal é para temperar, para dar sabor. Irmãos, imagine você lá no seu ambiente de trabalho. Lógico, você não vai carregar lá uma plaquinha na sua testa: eu sou um cristão. Não é isso.
mas as pessoas terão que sentir a sua presença. Terão que ver um comportamento que difere do não salvo. Irmãos, eu estava olhando a história de um pequeno grupo chamado Vitoriano, os Vitorianos. Os vitorianos vestiam uma roupa no final de semana que os identificava como crentes, de final de semana. Mas chegava fora, eles tinham uma outra roupa, que agora eles se identificavam com o mundo. Embora sendo algo ilustrativo, tem muito a ver, irmãos, muito a ver. O Senhor não quer que sejamos simplesmente cristãos de final de semana, como a igreja sendo um clube, um lugar onde no final de semana eu tenho uma forma de viver, de falar, linguajar. Com os irmãos eu tenho um linguajar santo, mas fora daqui eu tenho um linguajar profano. Um linguajar que na verdade não é isso, essa aparência de piedade de final de semana. Vocês são o sal da terra, o sal da terra. O sal é um tempero, mas ele é invisível. Você sente ele, mas não vê ele. Você não consegue. O apóstolo Paulo vai falar: a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Depois de falar do sal, que o sal é um tempero, ele fala: se o sal for insípido, com que há de salgar? Havia um determinado lugar, irmãos, que havia um sal que ele não prestava para nada, nem para absolutamente nada, nem para ser usado na questão da lavoura, que o sal era usava-se o sal para muitas coisas, tinha propriedade que valia para muitas coisas, como vale. Aquele sal era pisado, julgado num lugar, e ele era pisado, não servia para nada, não tinha nenhuma função para tempero. Ele está dizendo: se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o Senhor Jesus está mostrando aqui, irmãos, a questão da autenticidade da vida cristã ser vivida, ser algo que de fato possa ser sentido, ser diferenciado. Então, o Senhor não quer escrever no nosso coração algo que nós não estejamos dispostos a viver, algo que nós não estivemos dispostos a pagar o preço. Agora, ele, depois de falar que eles eram o sal da terra, ele volta para eles: vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Primeiro, o sal. Vocês são o sal da terra. Agora ele fala no aspecto coletivo, falando o que o Senhor queria dizer, que eles eram a luz do mundo, e o Senhor usa aqui agora, irmãos, uma cidade edificada. As cidades antigas eram colocadas em lugares altos, em montes, especialmente nos lugares mais altos, geográficos, e eram pintadas de cor branca. O viajante, longe, vendo as luzes, que não eram luzes de energia, vendo as luzes que clareavam, batiam na parede, aquelas luzes, muitas luzes, talvez de lamparinas, olhavam e podiam viajar, achar direção para viajar longo período da noite, porque estavam seguros que estavam indo na direção certa. A igreja, irmãos, no seu aspecto coletivo. Irmãos, os nossos vizinhos sabem quando nós ficamos em casa e não vemos e não saímos para reunir. Olha, aquele cliente não está indo reunir. Ele sabe, porque nós dominicalmente, assiduamente, nós saímos de nossas casas e fazemos um percurso.
nós estamos testemunhando para o mundo. Nós estamos dizendo para esse mundo que nós estamos comprometidos. Nós temos uma responsabilidade. Nós não somos pessoas descomprometidas. Então, nós estamos sendo olhados por pessoas. As contas que nós fazemos e não pagamos, estamos sendo olhados, irmãos. A nossa vida é um todo, a nossa vida é tudo aquilo que nos envolve ao nosso redor. Crentes que de fato não cumprem com aquilo que de fato falam com a boca. Denigre. Crentes que fazem coisas absurdas. Não cumprem compromisso de forma nenhuma. Uma coisa é a minha vida cristã, outra coisa é a minha vida particular. A minha vida, eu saí daquela porta para fora, eu sou uma outra pessoa, então não vem mexer comigo não, que aqui não é assim. A minha vida particular é minha vida. É assim que a gente ouve. Então, aqueles cristãos, o Senhor está mostrando que a igreja, ela é uma luz no mundo, coletivamente, para os viajantes, para os que estão, irmãos, totalmente fora, desviados, eles estão sendo atraídos por essa verdade. Precisam ser atraídos. O Senhor agora lhe fala de uma candeia. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Uma candeia. Irmãos, esse cesto, não sei se é um cesto, mas havia uma medida, havia um caixote de medida. Esse alqueire aqui, e era a medida de grãos que os judeus usavam, os comerciantes. E muitas das vezes eram medidas enganosas, agiam de uma forma delituosa. Vendiam e não entregavam aquilo que vendiam. O Senhor está falando, irmãos, a nossa vida é um todo, tudo ao nosso redor. Tudo que está ligado à nossa vida, Ele está falando exatamente disso aqui. A medida dos nossos negócios, nossa vida, nosso emprego, nosso comércio, nossos relacionamentos também. Porque o Senhor Jesus vai falar, Ele vai falar em um outro lugar, irmãos. Ele vai falar em outro lugar. E não se acende uma candeia e se coloca debaixo da cama. Por que será, irmãos, debaixo da cama? Por que a cama? Porque o Senhor falou da luz sendo colocada debaixo da cama. O que acontece? Por que a cama? Já pensou nisso? Porque o Senhor fala a respeito disso? A nossa vida, irmãos, do lar. Então eu estou trazendo isso à memória. Vós não aprendestes assim a Cristo. Irmãos, um falso professo, ele não vai viver esta vida. Ele não vai se sujeitar a viver esta vida. Irmão, se você pegar um porco e dar um banho nele, lavar ele, passar perfume nele, ele vai ficar limpo uns minutos. Mas assim que ele tiver a oportunidade, ele vai para a lama de novo, porque ele é porco. Irmãos, não adianta pregar o evangelho, aquele evangelho que mexe só por fora. Irmãos, o evangelho não começa por fora, começa por dentro. Nós estamos podres, é por dentro de nós. A podridão está dentro de nós. É tudo dentro de nós que está afetado, não é por fora. Aí a gente vê um evangelho pregado aí, deixa isso, deixa aquilo outro. E há lugares que as pessoas vão
logo depois que a pessoa adere à religião, eles vão lá e compram roupa para ele. Roupa. Se é o homem, compra roupa para o homem, dá uma capa para ele. E aquela pessoa, então, ela fica adequada àquela forma daquela religião. E ele vai viver ali uns dias. Ele vai viver ali conveniente aquilo que de fato eles querem que ele faça. Mas isso não será por muito tempo. Agora, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Paulo vai dizer a Timóteo, creio que ele vai falar isso na segunda epístola, versículo 5 da segunda carta, capítulo 3, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desse afasta-te. Então, não aprendestes assim a Cristo. Quando nós começamos a olhar o que verdadeiramente é aprender de Cristo, como entender. Olha o verso 21, irmãos. Se é que tendes ouvido e nele fosse ensinado como está a verdade em Jesus. Quando nós pensamos como fomos ensinados, como está a verdade em Jesus. Essa palavra, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta. O Senhor Jesus, ele vai dizer na sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santificação é algo que o Senhor espera, mas o Senhor não quer nada sendo feito pela força, uma força que é por obrigação, algo que parta de uma cobrança, cobrar de alguém. Então o apóstolo está mostrando aqui que salvos vão se dedicar a viver essa vida espontaneamente. E é interessante, irmãos, eu vou fazer aqui uma aplicação. O apóstolo vai entrar em diversas áreas da vida aqui, nessa epístola. Aqui ele vai até o capítulo 5, falando para todos os salvos, vamos pensar, de todas as épocas, especialmente os salvos em Éfeso, os salvos em Colossos. Ele termina o capítulo 5, não é dividido em capítulos, mas termina o capítulo 5, depois de dar diversas orientações, ele vai dizer assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Primeiramente, ele fala para todos os salvos, muitas coisas práticas. Depois ele vai entrar na área, irmãos, dos relacionamentos, da família, do lar, vós mulheres. Ele vai falar com os maridos, ele vai falar com os filhos, ele vai falar com cada um de nós em particular, o que é a vida cristã, o que é de fato esse aprender de Cristo, o que de fato é como está a verdade em Jesus. Então, irmãos, só salvos, verdadeiramente salvos, vão poder viver esta vida. Uma outra palavrinha aqui nesse versículo aqui, que quero destacar aqui, é esse versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Irmãos, quando Adão pecou, Adão perdeu. Ele não perdeu a capacidade de pensar, de projetar, de elaborar, inteligência. Ele não perdeu. O homem não perdeu essa capacidade dada por Deus. Mas o homem perdeu
O homem lá do Éden perdeu, o Adão perdeu a capacidade de poder, de fato, ter comunhão com Deus, de pensar nas coisas de caráter eterno. O homem perdeu. Esse Espírito aqui, irmãos, não é Espírito Santo, está escrito em letras maiúsculas. Não é essa capacidade de raciocinar, de pensar em coisas diárias da vida. É uma força maior, dominadora. Olha o que ele vai dizer. Vamos lá em Gênesis capítulo 6, rapidamente. Gênesis 6. Vamos olhar uma ilustração. O que de fato é ser dominado por isso, por esse pensamento mau. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Olha bem, irmãos, que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Irmãos, nós não temos como fazer nada bom, o homem sem Deus. Nós olhamos aqui Paulo mostrando para que eles não andassem mais como andavam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, dominados por uma força. Irmãos, a cidade de Éfeso, Corinto, Colossos, como também Maringá, Brasil, vou falar, irmãos, os homens amavam a vida da prostituição. Essa é a verdade. Porque o apóstolo vai mostrar isso nas duas cartas, tanto aqui na carta a Éfeso, como também na carta aos Colossenses. Você quer olhar comigo rapidamente o que eu estou falando? Capítulo 3 de Colossenses já. Olha o que ele vai dizer, irmãos, na carta aos Colossenses. Mortificai, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Eu queria que você observasse como a coisa ela é decrescente, não o contrário. Começa com a palavra fornicação, que vem da palavra porneia, pornografia, desejo sexual, desejo alimentado pela mente. Irmãos, aqueles dias a mente do homem depravada, tanto na questão religiosa, porque a religião estava ligada a vida do homem de prostituição estava ligada à religião, porque havia um templo dedicado a uma deusa chamada Diana dos Efésios, com mais de 1000 prostitutas cultuais. Então a vida era muito baixa. Olhando na igreja de Corinto, da mesma forma, um templo dedicado a Artemis, um templo dedicado a Apolo. Aquelas pessoas desciam para a cidade à noite e ali entregavam seus corpos. Irmãos, essas pessoas vieram desse ambiente. Quer olhar comigo? Vamos na carta aos Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo vai falar alguma coisa falando dos coríntios salvos. 1 Coríntios 1. Versículo 26. Porque bem vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Agora olha bem, meus irmãos, Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Homossexualismo, irmãos, não é doença, é pecado. E todos nós somos sujeitos a ter na nossa família.
Pessoas assim, com desvio pecaminoso, essa coisa fedida, essa carniça. Homem com tendência feminina é pecado. Mulher com tendência masculina é pecado. É Deus que está falando. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Versículo 10. Não erreis, nem fornicários. Da mesma palavra, o fornicário aqui é alguém na prática, praticando a fornicação. É alguém que ama a fornicação. Nem fornicadores, nem os idólatras. Paulo está mostrando aqui, irmãos, que aquela vida baixa, a prostituição, ela é irmã gêmea da idolatria, porque estavam ligados juntas, unidas, para destruir o ser humano. Nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas quando a gente chega no versículo 11, é o que alguns têm sido no verbo passado. A igreja em Corinto, se chegava ali, talvez podia conhecer ali uma ex-prostituta, lá do templo de Artemis. Você ia encontrar ali algumas lésbicas, mas não eram mais. Você ia encontrar ali alguns homens afeminados que abandonaram, porque foram tratados por Deus. E quando Deus trata, irmãos, Ele trata verdadeiramente. Vós não aprendestes assim a Cristo. A igreja não foi chamada, irmãos, para acalentar, para passar água com açúcar na boca de ouvintes, não, de pessoas, para acalentar o pecado. Ela foi chamada para pregar a verdade, como está a verdade em Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Colossenses 3, eu já encerro aqui, a lista ali que começa no capítulo 3, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a palavra porneia. Depois ele fala da palavra impureza. Você percebeu como é que é crescente? Precisa ser alimentado, fomentado. Irmãos, esse mundo tem a indústria da fornicação, da porneia. Esse mundo tem tudo para alimentar a mente. E depois, então, logo depois da palavra impureza, vem uma outra palavrinha aí, afeição desordenada. Não tem controle mais. A pessoa dorme pensando naquilo, amanhece pensando, e vai pensando, e vai, irmãos, depravação. No mundo animal, irmãos, o mundo animal não é assim. No mundo animal, o animal tem um período que ele tem o seu acasalamento, mas no mundo humano, irmãos, ficamos assim, dá nojo. É nojento. Vou falar uma linguagem bem... O sexo fora do casamento é algo que Deus detesta, abomina. Ele falou na carta aos Romanos que ele entregou aqueles homens lá, homem com homem, mulher com mulher, a um sentimento, irmãos, para desonrar os seus corpos entre si. Irmãos, é algo que Deus diz, ó, esse tipo de contingente de pessoas não faz parte da cadeia. Eles lutam contra Deus, eles são verdadeiros blasfemadores de Deus, pois mudaram a criatura, honram mais a criatura do que o Criador. E Deus vai dizer lá, irmãos, Deus vai dizer em palavras muito claras, não só os que praticam, mas os que apoiam. Não estamos livres de ter pessoas, que um pai tenha um filho assim, que o pai tenha uma filha assim. Recentemente, pregando no lugar, um pai disse, irmão, a minha filha esses dias declarou que ela gosta de uma outra mulher.
E aí, irmãos? A minha filha declarou por mim esses dias que ela gosta de uma outra mulher. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. Que o Senhor nos ajude a ter firmeza, amar o pecador, mas detestar o pecado. Depois ele fala, irmãos, da afeição desordenada. Agora ele fala mais uma coisa crescente: a vil concupiscência. A palavra a vil concupiscência, irmãos, é algo tão baixo, é tão podre, que não tem palavras que descreva. É o que nós estamos olhando aí, irmãos. Ouvimos todos os dias coisas dessa natureza podre. Você fala assim, aqui embaixo da sociedade baixa, tá, não tem, a pessoa não tem educação, não tem uma formação, está na favela, mas meus irmãos, é lá no palácio, é lá na elite, é lá em cima. Quando Paulo fala, vos renoveis da vossa mente, irmãos, ele fala daquilo que aconteceu conosco no novo nascimento, a mente de Cristo agora, aquilo que agora está gerado dentro de nós, chamado novo homem, irmãos. É somente essa força vindo de Deus, esse novo pensar, esse novo agir, que vai, irmãos, dar-nos graça para vencer. Mas eu quero falar um pouquinho em Colossenses 3 ainda, para encerrar o que tinha em mente aqui. A avareza, que é a idolatria. Você percebeu que a lista aqui são coisas ligadas ao pecado do sexo? Todos os pecados aqui relacionados da relação do homem, falar da vida moral. Por que ele colocou aqui agora a avareza, que é a idolatria? Irmãos, eu vou falar algo aqui. Você pode discordar do que eu vou falar. Pessoas insaciáveis. Pessoas que o casamento não é capaz de conter o seu desenfreamento pelo sexo. Me perdoa, irmãos e minhas irmãs em Cristo. Não tem limite. Homens casados que não sabem viver a vida do lar, a vida comum. Paixão que eles alimentam. Homens crentes, mulheres crentes. Irmãos, rapidamente, 1 Tessalonicenses 5, rapidamente. 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai dizer algo. E eu vou... Olha o que ele vai dizer, 1 Tessalonicenses 5. Perdão, 1 Tessalonicenses 4. Versículo 3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Porneia, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Pedro fala da mulher como um vaso mais frágil. Eu quero pegar a carona no que Pedro fala, que cada um de vocês saiba possuir as vossas esposas, dando honra. Agora ele vai dizer algo aqui, irmãos. Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Sabe, alimentando aquela depravação na mente. Aquela depravação, aquela coisa incontrolável. Irmãos, porque na verdade Deus nos criou com funções, com funções que são normais. Desejos que são normais para um casamento. O sexo não é pecado dentro do casamento. Deus criou o homem e a mulher, irmãos, com funções que precisam ser um para o outro. A mulher não tem direito sobre o seu corpo, o homem não tem. Eles precisam se doar um ao outro. Dentro do casamento é algo que Deus, de fato, deseja. Venerado entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula. Deus está desejando, irmãos, que nós vivemos essa vida plena, que nós tenhamos de fato esse prazer do casamento, mas é algo para ser vivido dentro do casamento. Mas quando eu olho aqui, versículo 6, ninguém oprima ou engana seu irmão,
em negócio algum, falando, irmãos, exatamente nesse aspecto, dessa relação, enganar. A gente ouvir que um irmão caiu com uma irmã, que uma irmã caiu em pecado com um irmão. Irmãos, que desgraça, que coisa terrível. Irmãos, é algo sério, é algo que deveria chamar a nossa atenção, deve trazer na nossa mente. Então nós vamos pensar como a nossa mente, vos renoveis. Essa palavra, irmãos, despir aqui é colocar de lado, é tirar do caminho a roupa velha para vestir a nova. Então é muito sério, irmãos, essa questão quando ele fala da avareza, que é a idolatria. Irmãos, avarento por sexo, aquela avareza. Que o Senhor nos ajude, irmãos. É sério, a coisa é séria. Não é um parque de diversão, não é o jardim da infância, mas é necessário tratar dessas coisas, tratar de coisas dessa natureza, porque, irmãos, nós estamos olhando e vendo uma podridão no mundo chamado evangélico. Uma podridão que não tem mais aonde ir, irmãos. Que nós possamos, de fato, irmãos, ser aquela luz, o guia. Deus está precisando de casais que queiram ser, irmãos, esse modelo, que vale a pena o casamento. Jovens olhar e ver a vida cristã de irmãos que há tantos anos vive com uma só esposa e que admira ela, e que respeita ela, e que ama ela. Eu quero me casar porque o meu pai vive uma vida com a minha mãe que de fato eu quero viver assim no meu casamento. Irmãos, quando o meu pai, no período da vida do meu pai, que foi tão difícil, ele não vivia a vida com a minha mãe, era algo que eu tinha em mente. Eu não quero esta vida para mim. Casamento, nem pensar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, cada um de nós, a desejar, a renovar no espírito da nossa mente, uma mente de Cristo em nós. Amém.